Talvez o texto mais lindo da palavra de Deus, a raça humana. São João capítulo 1, versículo 11 em diante. Esse é o texto mais lindo da palavra de Deus. Texto registrado por João, grande instrumento nas mãos de Deus, mostrando a grandeza desse Deus. Não sabemos não o que é isso. Deus deixar o trono da glória dele, irmãos, rodeado por anjos, lá de cima, como diz o Salmo 116, ele se inclina e vê o que está acontecendo no céu e na terra, e de repente, ele resolve se fazer humano, por causa de mim, por causa de você. João capítulo 1, versículo 11 a 14. O Deus Todo-Poderoso se fazendo de homem, veio para o que era seus, judeus, israelitas, mas os seus não receberam. Que tristeza, né? Deixar o trono da graça, deixar o trono lá no céu, vir ao encontro dos seus, a nação de Israel, mas os judeus não receberam. Misericórdia. A gente, como ser humano, quando vai fazer uma visita e é mal recebido, né, a gente se sente tão mal, né? E às vezes uma viagem tão longa que você faz, gasta pedágio, gasta dinheiro e chega lá, é tratado apenas como se fosse mais um. Olha o que passou o nosso Deus. E os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Ou seja, não basta apenas receber Jesus, mas como completa aqui o texto, crer no seu nome, acreditar no seu nome, viver com ele. Versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu da vontade de Deus. Portanto, você que está andando no caminho do Senhor, que aceitou a Jesus como único e eterno, querido Salvador, diz o texto aqui, você não nasceu de sangue, nem de vontade humana, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por isso que estamos de pé. Passa-se os anos, estamos aí, firme, olhando para Jesus. 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez carne, deixou o trono da glória, experimentou a vida de cada um de nós. A vida que nós vivemos hoje, ele experimentou. Talvez pior, né? Imagina, descer da glória, irmãos, para nascer numa manjedoura, num coxo. Misericórdia, que humilhação. Por causa de mim, por causa de você. Vamos ouvir um louvor? Irmã Ellen.
só um pouquinho. Sarinha, por gentileza, ele precisa de sua ajuda aqui. Toca, Sarinha. Achei. Achou? Não achei não. Vai colocar o transponder para ele. Eu sabia, gente, mexer nisso aqui. Eu tinha um igualzinho. Ai, perdão. Ele esqueceu agora como que... E agora a tia esqueceu. Peraí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Sara. A memória da gente não está mais como antigamente. O teclado dela é igualzinho o meu que eu tinha antigamente, mas deu branco. Mas amém. Só de ouvir sua voz, existir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, basta inundas meu ser. Jesus, que doce
maior de todos, se fez homem. O propósito do meu coração é que você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando pela live, possa entender os grandes motivos da encarnação. E que possamos, irmãos, enxergar pelos olhos da fé o tamanho do amor de Deus por causa de mim, por causa de você, fazendo de tudo, Jesus, para nos livrar do inferno, livrar da eternidade sem Ele e nos colocar numa eternidade ao lado dele. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se homem para que nós, ou seja, eu, você, cada um de nós, tornássemos filhos dele, filho de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. A narrativa aqui de João, descrevendo a maior realidade que o universo já imaginou de ter. Irmãos, eu posso imaginar isso, a maior realidade já revelada nesse mundo. João teve o privilégio de escrever. Deus se fez pobre, o mais rico de todos, o dono do mundo, se fez pobre, simplesmente, Vera, para te fazer rica, simplesmente, irmão Antônio, João, Aldo, para nos fazer ricos. Este foi o propósito de Deus. Ele deixa o céu e assume a nossa humanidade. Irmãos, viver como nós vivemos hoje. Experimentou aquilo que nós experimentamos hoje. Conviveu com a maldade do mundo, com a maldade das pessoas, as pessoas que só visam interesse, ele conviveu, sem necessidade nenhuma da parte dele, mas sim, olhando para mim, olhando para você, olhando para cada um de nós, e tendo misericórdia de nós. A pobreza de Cristo é a riqueza da graça, é a riqueza da misericórdia de Deus. Ao se fazer carne, Ele nos enriqueceu. Enriqueceu com o que, pastor? Com o perdão, com a graça, com a misericórdia, com a salvação. Ou seja, hoje nós estamos indo para o céu. Hoje nós temos o privilégio de fechar nossos olhos aqui na terra e adentrarmos nas mansões celestiais. Quinta-feira, quarta-feira, um dia muito triste para a igreja, muito triste para nós. Nós assistimos ali, irmãos, a igreja assistiu, vendo a irmã Maria indo para o céu. Aquele semblante bonito, maravilhoso, aquilo é a presença de Deus. Ela tornou-se filha de Deus, e por isso os anjos transportou ela para a presença do pai Abraão. Está lá. A graça de Deus, ao se fazer de carne, Ele nos enriqueceu, principalmente de perdão, de esperança. Eu sou cidadão do céu, eu vou para as mansões celestiais, o nosso lugar é o céu. Tudo porque Jesus se fez carne. Tudo que era dele se tornou nosso. Ou seja, o céu é nosso, igreja. O céu é teu, você que está andando no caminho do Senhor. E tudo que era nosso, Ele carregou em seus ombros. Ele assumiu.
Deus forte, Deus guerreiro, Deus maravilhoso. Portanto, meus irmãos, a reencarnação de Jesus revela o grande amor que Deus tem por mim e tem por você. O grande amor que Deus tem por nós. Ele não nos esperou ir até Ele, mas Ele veio até nós. Ele fez questão de descer do céu e vir até nós. E louvado seja Deus por isso. Deus é bom demais. Cristo se fez pobre para nos dar a maior riqueza que o mundo não conhece. A maior riqueza que ninguém conhece, irmãos, só aqueles que aceitou Jesus como único e eterno querido Salvador. Não tem, irmãos, por pior que seja o momento que vivemos, mas a nossa alma, o nosso coração está feliz, porque sentimos o cuidado de Deus, sentimos Deus presente conosco. Somos herdeiros do céu, a maior riqueza que o ser humano tem, a vida de Deus em nossas vidas. Aí Paulo, com muita sabedoria, ele expressa lá em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16 e 17, vós sois o templo de Deus, e Deus habita em vós. Por quê? Você aceitou Jesus, e Ele te acolheu como filho. Então nós somos filhos de Deus. Esse versículo 14, ele é tremendo. Diz que Ele habitou entre nós. Ele se esvaziou, estava no trono, cheio da graça, cheio do poder, controlando tudo e todos. Ele se fez humilde, Ele se fez pobre. Cristo se esvaziou da sua glória, isso algo visível, para habitar juntamente conosco. 33 anos nessa caminhada aqui. Sim, os 3 últimos anos, quando ele se desponta ali a ministrar a palavra, a revelar ao mundo quem ele era. Foi 3 anos muito sofríveis, mas pela misericórdia de Deus, ele sofreu e ele foi até o final. O texto aqui usado por João indica a ele uma proximidade muito grande diante de nós. Eu vou estar lá juntamente com eles, eu vou armar a minha tenda juntamente com eles, eu quero vivenciar aquilo que eles estão vivendo, eu quero, é desejo meu, eu vou fazer. E ele fez. Ele armou a sua tenda entre nós. Aquele que era cheio de glória, cheio de graça, se fez semelhante a cada um de nós. Olha, irmãos, que privilégio nosso. Nós estamos falando daquele que fez o céu e a terra e o mar, aquele que controla o mundo. Ele se fez semelhante a nós, aquele que era cheio da misericórdia de Deus, se fez semelhante a mim e a você, para que pudéssemos hoje também sermos cheios da graça de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus permitiu essa graça a mim e a você. Deus permitiu essa graça ao ser humano que abriu os olhos para olhar para Ele, para aceitá-lo como único e eterno e querido Salvador. Que privilégio nosso, irmãos. Que privilégio maravilhoso. O esvaziamento de Cristo abriu espaço muito grande para a plenitude. Ele tomou a forma humana, viveu como servo, abraçou a cruz para fazer, irmãos, a minha alma,
a sua alma feliz, para que fosse essa alma preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Se esvaziarmos o coração de nós mesmos, Deus encherá esse coração de amor, de graça e de misericórdia, e estaremos prontos, irmãos, para adentrarmos nas mansões celestiais. Em Cristo Jesus, encontramos a plenitude que esse mundão não oferece para ninguém. Não oferece por quê? Porque ele não tem. É só em Jesus. Nada de encher o coração humano de verdade, porque ele não tem verdade esse mundo. Nem riqueza, nem prazer, nem conquista. Cristo se esvaziou para preencher esse vazio de nós e nos fez vazios para nos encher de vida, encher de verdade, encher de graça, encher de misericórdia. E é isso que nós caminhamos, e é por isso que nós estamos de pé, porque Deus tem nos enchido de graça e de misericórdia, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele abriu as mãos, abriu da sua mão a imunidade que Ele possuía, para que escapássemos da penalidade do pecado, que é o inferno, que é o lago de fogo. Olha que Deus lindo, irmãos, olha que Deus maravilhoso, pensando exclusivamente em nós. Hoje nós temos direção, hoje nós temos aonde caminhar, e o finalzinho do versículo 14 diz: e vimos a sua glória, enxergamos os seus milagres estão registrados aí nos evangelhos todos, nos 4 evangelhos. Vimos a sua glória, e hoje sentimos a presença desse Deus, enxergamos a glória dele ao nosso redor, no nosso dia a dia. Ele tem caminhado conosco, ele tem pegado em nossas mãos, ele tem abrido portas para nós, ele tem abrido horizontes para nós, porque ele é Deus. Cristo adentrou no mundo real, aonde existe dor, aonde existe culpa, aonde existe tentação, e ele não experimentou o pecado. Ele não experimentou o pecado. Ele nunca pecou, mas viveu entre pecadores. É que nós fazemos hoje, ao nosso redor, às vezes até na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Convivemos com tantas pessoas, às vezes que não quer saber nada de Deus, mas Deus nos mantém ali, para que a luz de Jesus esteja brilhando por intermédio de nossas vidas. Você é a referência de Deus hoje, aqui na terra. Cristo assumiu sobre si a nossa penalidade. A nossa penalidade era morte e eternidade sem Deus. Essa penalidade era minha, era sua. Aquele que não devia nada, pagou tudo por mim e por você. Aquele que nunca experimentou o pecado, irmão, se fez pecador por causa de mim, por causa de você. Cristo se fez como nós, para nós fazermos como Ele. Que privilégio andar no caminho do Senhor. Ele tomou a nossa natureza caída para nos dar a sua natureza restaurada. Cidadão do céu. Estou indo para o céu. Cidadã do céu. Ele entregou na morte para a nossa vida. É isso que Jesus veio fazer a esse mundo. Ele levou a nossa culpa para nos oferecer o perdão. E quem quer reinar com Cristo no céu, precisa ter Cristo aqui na terra. Precisa conviver com Cristo aqui na terra.
Senão, não vai viver com Cristo no céu. Cristo deixou a imunidade para carregar a nossa condenação, e não somente carregar a nossa condenação, mas para nos dar a salvação. Cristo fez isso por nós. Oh, Deus maravilhoso, né? Não precisava nada disso, mas Ele teve misericórdia de mim, Ele teve compaixão de nós, irmãos. Portanto, a encarnação não é um enfeite de Natal. A encarnação aconteceu. É o centro da nossa fé. A encarnação é Deus se fez homem para pagar os meus pecados, para que eu tivesse rumo hoje, para que eu tivesse direção hoje. Ele se tornou pobre para nos enriquecer de graça, misericórdia, perdão e ter a morada no céu juntamente com Ele. Ele se esvaziou para que nós hoje fôssemos cheios da graça dEle, cheios do poder dEle, e tenhamos consciência que o nosso olhar é no Senhor, e que a nossa vida está nas mãos de Deus, e é Ele que vai nos guiando dia a dia. Ele abriu a sua mão de sua imunidade para nos libertar do mal, da penalidade que estava, irmãos, reservada para cada um de nós. Ele teve compaixão. A glória desceu. A graça de Deus apareceu na minha vida e na sua vida. E a salvação, igreja, chegou para todos. Por isso que Ele chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Isto é reencarnação. O céu veio até a terra, para que a terra pudesse voltar ao céu. Olha que privilégio. E a vida só encontra segundo quando nós encontramos Deus como único e eterno e querido Salvador. Olha que presente do céu, irmãos. Esse texto é maravilhoso, irmãos. É bênção demais. Apresenta aí Jesus, aí Deus como o verbo que se fez carne para habitar em nosso meio, para conviver com a gente, para nos trazer vida eterna, para nos trazer esperança. É o texto mais lindo da palavra de Deus, irmãos. É o texto que me mostra que Deus me adotou como filho. O texto que me mostra que eu não sou bastardo, eu tenho dono, eu tenho Deus guiando a minha vida. E o término da minha vida aqui na terra, irmãos, será, irmãos, transportado pelos anjos para a presença do pai Abraão. Sou cidadão do céu, você é cidadão do céu. Que possamos, irmãos, olhar para esse texto da palavra de Deus, enxergar a grandeza de Deus, Deus olhando lá do alto do céu, para ter compaixão da Jaqueline, do Gilberto, do Aldo, da Sandra, da Eliana, do pastor, da Aline, da Sara, do Sérgio, de cada um de nós. Nós não merecíamos nada disso. E esse Deus, irmãos, passar o que Jesus passou, irmãos, já no início, irmãos, logo no início da gravidez de Maria, Deus escolheu aquela virgem pura, e de repente José começa a olhar para ela
e fala: eu não toquei em você, e você está gestante. Diz o texto que ele saiu de fininho. O anjo do Senhor o encontrou e disse: rapaz, isso que está gerando nela não é de homem nenhum, é de Deus. Olha o nascimento dessa criança, irmãos, olha o sofrimento. Olha o nascimento das crianças hoje, irmãos. A moleza que é ter filhos hoje. A estrutura que nós temos, que nosso país tem. E o pior, assim que nasce, tem que fugir da sua terra, ir para o Egito, sem rumo, sem direção. Que sofrimento. A vida da irmã Maria estava em jogo. E Deus olhou para a irmã Maria. A nossa vida estava em jogo. A vida da Teresa estava em jogo. Da Ivanda estava em jogo. A minha vida estava em jogo. A vida da Juscelene estava em jogo. Deus olha lá do alto do céu. E eu vou ter compaixão. Eu vou ter misericórdia. Eles não estarão sozinhos. Eu estou presente. Tão fácil ir para o céu hoje, né, irmãos? É só aceitar Jesus, é só olhar para Jesus e andar no caminho do Senhor. Ele veio para os judeus, mas os judeus não aceitou, mas quem aceitou? Tornou-se filho dele, filho de Deus. Já torna em vida cidadão do céu. Olha que riqueza linda, que riqueza maravilhosa. E já finalizando, irmãos, não olhe para a encarnação de Jesus como algo folclórico, não. Mas foi algo real, irmãos. Algo para mim, para você. Esse Jesus, tornando-se pobre, tornando-se miserável, para me fazer herdeiro do céu, para te fazer herdeiro do céu. Moramos aqui nesse mundo, 50, 60, 70, alguns 90, nem sequer um teto aqui nós temos nosso. Temos algumas concessões, pagamos por isso. Pagamos por isso. É concessão, irmãos. O carro que nós temos é concessão. A casa que nós estamos pagando aí, irmãos, é concessão. Deixa de pagar o IPTU para ver se alguém,